Bom dia, irmãos. Bom dia. Estou tentando ver se eu ouço o que eu estou falando. Muito bom. Um prazer estar aqui com os irmãos e podermos compartilhar um pouco da palavra de Deus. A proposta, uma proposta que acabou que eu mesmo fiz ao Rogério, ao pastor Rogério, a respeito daquilo que a gente pode chamar de minissérie, porque esse domingo que vem, a respeito das 7 igrejas do Apocalipse. E pelo que eu estou ouvindo um pouquinho para cá, parece que tem outros lugares que estão estudando esses textos também. Então eu desconfio que não fui eu que inventei esse negócio, né, de falar sobre isso. Mas a razão que enfim, eu pensei a respeito disso, ou fui despertado para esse assunto, é porque já faz bastante tempo que nós estamos sendo ensinados a respeito desse texto, a respeito da vida da igreja. E temos ido em muitos textos, temos sido ensinados, ministrados em muitos textos a respeito disso, a respeito da vida da igreja, como isso deve ser. E eu fui, então, pensando nesse aspecto e olhando para esse texto, ou os textos que falam a respeito das 7 igrejas do Apocalipse, que é exatamente uma avaliação do próprio Jesus Cristo da vida dessas igrejas. Então eu estava pensando assim, se Jesus fosse escrever uma carta para essa igreja, o que ele escreveria? Eu não sei. Imagina se hoje de manhã entrasse por aquela porta um emissário do apóstolo João e trouxesse um pergaminho aqui na mão do rei e falasse, ó, Jesus mandou essa carta aqui para a igreja. Porque essas cartas, elas de fato foram escritas e de fato foram entregues a essas igrejas. Todas elas. Domingo que vem eu pretendo trazer aqui um mapa, alguma coisa, e mostrar onde elas estão localizadas, mas todas elas estão localizadas no país que hoje conhecemos como Turquia. E a distância maior entre uma e outra é de 250 quilômetros. Então é uma área bem restrita do território da Turquia, onde elas estavam localizadas. Mas considerando essa perspectiva e considerando esse texto, esses 2 textos, 2 capítulos, Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3, que fala a respeito dessas igrejas, que o meu título para esse domingo que vem, é Jesus Cristo, o Senhor absoluto da igreja. E eu quis colocar de propósito a palavra absoluto, porque é exatamente isso que essas cartas mostram. É muito interessante, e aqui, isso não é uma crítica, mas muitas vezes nós cantamos algumas coisas, quando a gente canta que a gente coroa Jesus na nossa vida, ou coroa Jesus na igreja, mas ele não depende disso para funcionar como o Senhor da igreja. Ele não depende disso. Ele é o Senhor da igreja, Ele é o dono da igreja. Ele é efetivamente aquele que criou a sua igreja, a colocou no mundo, e nós vamos estudar várias coisas a respeito disso. E hoje nós vamos nos ater em alguns aspectos gerais dessas cartas, e a semana que vem a gente pega e dá uma passada especificamente uma por uma. Mas eu só queria, enquanto estava sentado ali, por exemplo, vocês não estão vendo a Eliane aqui, ela está doente. Desde quarta-feira que ela está de cama, com gripe, com tudo mais.
Tem mais gente aqui que eu sei que não está aqui porque está doente. O Jailton não está aqui e eu acho que a Hélida está lá cuidando dele. E não sei, deve ter mais pessoas, talvez estejam enfermas aqui. E eu queria sugerir à equipe de oração que vai vir depois aqui do culto, orar por essas pessoas enfermas. Se tem mais gente enferma, informar a respeito disso, e essas pessoas que são responsáveis pela oração, depois que terminarmos aqui, pudessem fazer isso. E aí, pensando nisso, eu me lembrei dos anos que nós estávamos em Moçambique. Todos os domingos tinha oração pelos enfermos. E invariavelmente, na igreja que nós frequentávamos, que era uma igreja pequena, que por um tempo funcionava praticamente no quintal da casa que nós morávamos, e todos os domingos tinha oração pelos enfermos. Então eles colocavam um banco aí na frente, chamavam os enfermos, eles se sentavam ali, chamavam os líderes, e sempre me chamavam também para orar por eles, e enquanto nós orávamos, e às vezes você colocava a mão sobre alguém, estava quente de febre, malária, não sei o quê, né? Outro perguntava o que é, não, estou com dor aqui, ou estou com um problema aqui, um problema ali, mas era muito interessante. E invariavelmente também eles cantavam um cântico que dizia, eram duas frases só, e eles ficavam repetindo enquanto a gente orava. Papai cura, e aí Rei Jesus. Essa era o que eles cantavam na língua sena, e eles iam repetindo essa frase enquanto ali a gente orava por essas pessoas. E algumas eram curadas, outras não. E normalmente, às vezes no outro dia, estavam lá no hospital, alguma coisa para receber alguma ajuda, medicamento e tudo mais, né? Mas ele me fez lembrar outra coisa, quase sempre, bem, eles cantavam alguns cânticos na hora das ofertas, porque todo domingo recolhia oferta. Mas era muito interessante, uma delas dizia que dinheiro não tem boca, só fica no bolso. Assim, você vai dar oferta, você tem que meter a mão no bolso e tirar o dinheiro, porque ele não vai pedir para sair de lá. Essa é a ideia. Ele não vai pedir para sair. E isso também acontecia praticamente todo domingo. Ali. Era um tempo que a gente não esquece. Já faz agora, nós voltamos em 2010, então já vão 13 anos, né, que a gente voltou de Moçambique, dos anos que passamos lá. Muito bem, carta às 7 igrejas. Eu vou dar alguns aspectos introdutórios, algumas coisas que eu considerei importantes em trazer, e alguns aspectos gerais que tem nas 7 cartas. Vocês podem deixar aberta aí a sua Bíblia, ligar ou alguma coisa assim, bem ali no comecinho. Primeira coisa importante dizer assim, essas cartas todas são da autoria de Jesus. Ele ditou uma por uma para o apóstolo João. Ditado. Escreve. E João estava ali, na presença de Jesus. Ele tinha que, de fato, escrever e depois enviar essas cartas. É muito interessante porque a gente pode depois olhar no mapa outro dia, mas o mapa que mostra as 7 igrejas, mostra a ilha de Patmos, bem perto da Turquia, do território da Turquia mesmo, né? Não era uma distância grande ali entre um lugar e outro, ainda que o mapa sempre traz uma perspectiva reduzida aí, né? As coisas que parecem perto no mapa não são tão perto assim. Mas essas cartas têm a autoria
do próprio Jesus, elas têm uma característica de avaliação e tudo mais da vida da igreja. Ela não tem um aspecto teológico, eclesiológico, porque tudo isso está escrito nas cartas que os apóstolos escreveram para orientar o funcionamento da igreja, que foi cartas essas, conteúdo esse de como é a igreja, como deve ser e tudo mais, escritas com a inspiração do Espírito Santo ou na vontade do próprio Jesus. Então ele não toca nesses assuntos, nessas cartas. Ele pessoalmente não toca nisso. Porque tudo que precisava ter sido registrado a respeito do funcionamento, da teologia, da eclesiologia, da constituição de líderes e tudo mais, já estava escrito, já tinha sido dado através dos apóstolos. Todas as cartas, essas 7 cartas, revelam com clareza que Jesus Cristo é o Senhor absoluto da sua igreja, ou seja, que é Ele a autoridade máxima da sua igreja, quer seja no sentido universal, ou seja, total da sua igreja existente no mundo, como no sentido local, porque essas cartas todas tinham um caráter local. Ele não escreveu uma carta para a sua igreja existente no mundo. Ele escreveu uma carta para Éfeso, uma carta para Esmirna. Ele foi escrevendo e determinando uma por uma a elas. Agora, a razão de escrever uma carta para cada igreja em cada cidade é porque em cada cidade existia uma igreja. Se ele fosse escrever cartas para as igrejas em Londrina, ele escrevia uma para essa igreja, outra para outra igreja e outra para outra igreja. Se ele fosse fazer isso, ele mandaria cartas específicas e objetivas para cada uma delas, fazendo de cada uma delas uma avaliação precisa a respeito da sua condição. Muitos anos atrás, aí eu vou dizer assim, muitos anos atrás, tanto tempo que eu não me lembro que ano que foi, que eu morava em Roraima ainda e servíamos lá, e teve um acampamento de carnaval de uma das igrejas, num acampamento um terreno que a igreja tinha, e eles tinham me pedido dar estudo sobre as 7 igrejas. E de fato eu fiz, não sei se foi 2, 3 dias, alguma coisa assim, alguns estudos que eu intitulei de o raio-x da igreja. É mais ou menos assim, Jesus penetra nos fundamentos e nas intenções e tudo mais de cada uma delas. Mas é interessante a gente dizer também, as cartas não mandou para um bispo geral de algum lugar e falou assim, o bispo de tal região escreve. Não, ele foi para essa igreja, para essa igreja, para essa igreja, de forma objetiva, sendo todas, estavam praticamente na mesma região, em condições diferentes. Assim como, se nós pudéssemos saber a condição das igrejas que existem aqui em Londrina, por exemplo, nós saberíamos que todas elas têm diferenças e condições diferentes. Por isso que eu estou dizendo, se Jesus fosse escrever, ele não escreveria para a igreja que está em Londrina, ele escrevia para as igrejas que estão em Londrina. Aí ia dizer para a igreja Batista Catuaí, escreve, está lá. Para a igreja tal, escreve. Para aquela outra igreja, escreve. Ia ser cartas definidas, objetivas, o que mostra que Jesus não somente conhece, mas ele realmente se ocupa disso. Em todo o Novo Testamento, Jesus Cristo nos é apresentado como sendo cabeça da igreja. Por exemplo, nós temos Efésios 1, 22, Efésios 4, 15 e Efésios 5, 23, esses três versículos, 3 textos da carta aos Efésios, aonde Paulo afirma Cristo como cabeça da igreja. Eu não sei como é que você encara
essa questão, porque a gente sempre fala Cristo é o cabeça da igreja, Cristo é o cabeça da igreja. Mas eu queria dizer, e é isso que eu creio, que essa questão de Cristo cabeça da igreja não é nos dado como uma figura. Isso não é uma figura de linguagem. Também não é uma retórica de honraria vazia. Quando diz que Ele é o Senhor da igreja, é que Ele governa a sua igreja. E eu vou voltar a dizer aqui, independentemente se a gente canta ou entroniza ou não. Olha, nós vamos falar sobre isso mais especificamente, mas só para mencionar, a igreja de Laodiceia, no capítulo 3, a última igreja listada aqui dessas cartas, o versículo 22 diz, eis que estou à porta e bato, se é a porta da igreja, parece que Jesus está de fora da igreja, daquela igreja, da vida daquela igreja, Jesus estava de fora. Mas não quer dizer que ele perdeu o seu governo sobre ela. Quer apenas dizer que talvez uma igreja, praticamente no seu todo, que não sabemos quantas pessoas eram, estavam vivendo de uma maneira que tinham deixado Cristo de fora dela. Mas não quer dizer que Cristo perdeu o seu domínio, o seu controle, ou o seu governo sobre aquela igreja. Portanto, cabeça, governo, Senhor, é a posição de Cristo em relação à sua igreja no passado, o é hoje em dia. Se ele fosse escrever para as igrejas perseguidas, que essas bandeiras mostram aí igrejas e cristãos perseguidos, ele escreveria algumas cartas muito parecidas com essas aqui de igrejas perseguidas naquela época. Se ele fosse escrever para muitas igrejas na Europa Ocidental, pode ser que ele escreveria coisas muito parecidas e semelhantes com o que nós encontramos aqui, nessas cartas. Mas eu quero afirmar e reafirmar essa questão de que Cristo como cabeça da igreja é alguma coisa real e objetiva. Não é alguma coisa que a gente diz assim, legal, Cristo é o cabeça da igreja, nós aqui e ele lá. A gente vai perceber que ele não está lá. Porque nessas cartas fica bem claro que ele é atuante permanentemente e ele mesmo zela pela sua igreja. E zelo aqui tem dois sentidos. Como a palavra zelo tem dois sentidos. Zelo tem o sentido de cuidar bem, mas também tem o sentido de ciúmes. E ele tem esse tipo de zelo pela sua igreja também. Não só que ele cuida bem da sua igreja, mas ele também tem ciúmes da sua igreja. Não toque, é minha. Nessas cartas fica bem evidente que Jesus Cristo sabe dos detalhes da vida de cada uma delas. E o que nós vamos ler, a gente vai ver claramente isso. Ele fala assim, ele anda no meio dos 7 candeeiros ou candelabros. O que quer dizer o seguinte, ele está sempre andando no meio da sua igreja em todos os lugares. E a gente sabe que ele sabe detalhes, porque ele, nas cartas, fala de detalhes sobre pessoas e sobre situações específicas.
Enquanto alguns escritos dos apóstolos, nós lemos nas cartas de Paulo, por exemplo, ele dizendo o seguinte: olha, eu ouvi falar da família de fulano de tal, que tem alguma coisa assim acontecendo aí. Jesus não precisa disso. Ele não precisa desse tipo de informação para dar uma exortação, por exemplo, ou dar um ensino, ou fazer alguma coisa assim. Ele sabe exatamente quem é quem dentro dessas igrejas, sabe exatamente o nome de todo mundo e sabe exatamente aquilo que todo mundo está fazendo. E como isso afeta também o todo de cada uma dessas igrejas. Então isso é importante nós sabermos. Jesus não vai perguntar para nenhum de nós, para assim, escuta aí, como é que está a Igreja Batista Catuaí? Que informação você tem? Ele não precisa disso. Ele não precisa disso. Como eu disse, ele fala de nomes, fala de circunstâncias, de situações que estavam passando no meio de cada uma delas, por causa da sua onisciência, descrita na frase que se repete algumas vezes: eu ando no meio dos candeeiros. Eu ando no meio dos candeeiros. Esta frase do próprio Jesus nos mostra da parte dele, de novo, uma atividade permanente e incansável em relação à sua igreja. Porque nós pensamos Jesus glorificado sentado no trono. E não é que ele não está sentado no trono. Mas estar sentado no seu trono não significa inatividade. Não significa que ele está lá e nós estamos aqui. E nem que alguma vez ele disse: te vira por aí vocês que estão aí. Não, ele está presente. A igreja de Jesus, que é representada localmente nas sete igrejas, a quem foram enviadas estas cartas, e é representada também localmente em todas as igrejas locais existentes no mundo hoje em dia. Ou seja, o que nós chamamos de corpo de Cristo universal, ele aparece, essa igreja de Jesus universal, que está no mundo inteiro, que compõe todos os verdadeiros crentes convertidos a Cristo, ela se manifesta, está representada em grupos como esse aqui. É aqui que nós vemos essa igreja. E eu sempre costumo dizer isso, irmãos. Eu posso dizer assim: olha, eu amo todos os meus irmãos que existem na China, mas eu não conheço nenhum deles. Agora, eu deveria poder repetir que eu amo todos os irmãos dessa igreja aqui, que eu vejo todo domingo, e às vezes vejo durante a semana, e vejo em outras programações com quem eu me relaciono. Mas para dizer que, de novo, esse conceito de que Jesus está atuando nessas 7 cartas em igrejas específicas determinadas que se reúnem localmente. E Jesus, então, ele está fazendo isso aonde aqui nós congregamos e aonde nós estamos durante a semana, porque essa igreja existe, essa igreja que está aqui, existe durante a semana onde todos nós estamos, fazendo o que fazemos, atuando como atuamos, nas nossas atividades. Então, quando a gente diz que ele anda e que ele está presente, não é quando nós estamos reunidos aqui. Ele está no meio dessa igreja quando todos nós estamos espalhados aqui nesta cidade ou em algum outro lugar.
Eu já falei que o teor não é eminentemente doutrinário nem eclesiológico, porque isso já tinha sido dado através dos apóstolos. Então, o teor principal das cartas está focalizado na vida delas, como comunidade, na vida dos seus membros, como indivíduos, os quais, no conjunto da vida de todos, constituíam a vida daquela comunidade local. O que quer dizer o seguinte: aquilo que nós somos e como somos, todos juntos constituímos uma igreja. Então, eu não vou perguntar se você já pecou essa semana. Eu pequei, eu tenho certeza disso. Então, com os nossos pecados, com os nossos dons, com os nossos defeitos, né? Com as nossas, por que não dizer, muitas vezes, inconsistências e tudo mais, somos nós individualmente que juntos constituímos o que a gente chama de Igreja Batista Catuaí. Para dizer que é exatamente assim que Ele nos vê, é exatamente assim que Ele trata conosco. E isso tem de novo essa importância desse conhecimento. Obviamente, essas cartas têm um sentido amoroso, ela não é de condenação ou de elogio. Quase todas as cartas têm coisas que são condenáveis e coisas que são elogiadas por Jesus, mas ela tem um aspecto amoroso. O aspecto amoroso é o seguinte: Jesus tem um cuidado da sua igreja, e quando Ele repreende, ou quando Ele elogia, ou quando Ele age no meio da sua igreja, de alguma maneira, isso sempre tem um aspecto de amor e de cuidado. De tal forma que a gente não deve se esquecer disso, porque mesmo quando Ele exerce disciplina, em algumas cartas diz: olha, eu vou exercer disciplina aqui. Se não houver uma correção, eu vou exercer disciplina. Tem carta que Ele diz que Ele vai matar algumas pessoas, se não se arrependessem. Mas é amoroso. Paulo, quando escreve a carta aos Coríntios, ele diz que o trabalho dele de apóstolo é apresentar diante de Cristo uma igreja santa, uma igreja pura. E o trato de Jesus, trato amoroso de Jesus à sua igreja é nesse sentido também. Então essas cartas têm sentido amoroso, não somente por demonstrar um conhecimento total e profundo de cada uma delas, como mostra a preocupação de Jesus por elas. Ele as corrige, porque todas elas lhe pertencem. Mesmo aquelas igrejas, e aí eu vou falar daquelas igrejas, e eu não estou, nesse caso aqui, eu não estou falando necessariamente dessa igreja, porque desde que eu estou aqui nunca vi essa característica, mas tem muitas igrejas que têm famílias que mandam na igreja. Tem grupos de pessoas que exercem um poder, eu diria assim, indevido na vida da igreja. Então, mesmo essas igrejas com essas características, que têm essas características, ainda elas pertencem a Jesus. Elas pertencem a Cristo. Então, esse conceito de que Jesus é o Senhor absoluto da igreja, é que a igreja pertence a Ele. Foi Ele que estabeleceu e instituiu a sua igreja.
E a maneira de que a igreja se espalha, o evangelho se espalha, é através das suas igrejas locais, como essas que aparecem aqui nesses textos. Então ele trata cada uma delas nas suas particularidades, nas suas situações específicas, e é totalmente justo em suas avaliações de cada uma delas. Como não é de ouvir falar, como não é ninguém que foi falar no ouvido de Jesus, né? Não é tipo assim, eu me ajoelhar na minha casa, por exemplo, e falar assim: Senhor, olha só o que está acontecendo naquela igreja, na Igreja Batista, veja só o que é que está acontecendo lá. Ele não precisa desse tipo de informação. Será que o Senhor não vai fazer nada? E pode ser que Jesus fale assim: vou fazer alguma coisa, vou começar com você. Se essa igreja tem problemas, diz respeito a todos nós. E a todos nós diz respeito à solução dessas coisas. Quando eu digo se, eu não estou dizendo que não tem, é óbvio que tem. Mas fiquem tranquilos, eu não sou investigador para ir procurar saber quais são. Se alguma coisa chegar ao meu ouvido e eu puder fazer alguma coisa, farei. As avaliações de Jesus são justas porque Jesus sabe com profundidade da vida de cada uma delas. E agora aqui é muito interessante que a gente vê em todas as cartas. Ele não condena totalmente nenhuma das igrejas por ter alguma coisa errada. E não aprova totalmente nenhuma delas quando tem alguma coisa errada. E é muito interessante isso, porque ele podia falar: olha, tem uma coisa errada aqui, o todo está estragado. Ele não trata dessa maneira. Ele trata objetivamente daquilo que não está bem, ele trata objetivamente, e daquilo que está bem ele fala também. Então ele não condena o todo por alguma coisa errada que tem, algum pecado, alguma coisa, como não aprova a totalidade quando tem alguma coisa errada. E isso é importante notar, porque, via de regra, nós condenamos o todo quando tem alguma coisa errada, ou tendemos a aprovar tudo mesmo quando tem alguma coisa que não está bem. Tudo depende se a gente gosta ou se a gente não gosta, muitas vezes. Então, as nossas avaliações sobre a vida da igreja, elas são absolutamente imperfeitas. Falando a um casal de colegas que poderia estar aqui hoje de manhã e não vieram, não é? Então nós falamos de uma característica dessa igreja. A Igreja Batista Catuaí é uma igreja acolhedora. Isso é uma característica muito positiva da igreja. Tem essa preocupação. Aí está tendo aqui a Vision School, né? É muito curioso o que aconteceu a semana passada. Desculpa mencionar a Sirlene, mas né, o pessoal veio e ocupou aqui para fazer a programação. E aí a Sirlene chegou segunda-feira à noite aqui e falou assim: nossa, eu fui muito bem recebida, né? Ela que está todo domingo lá recebendo pessoas, né? Quando chegou, tinha uma turma que não sabe quem ela é, nem sabe se ela é da igreja. Falei assim: eu fui bem recebido na minha igreja. Muito bom. Teve a sua chance, né? Ótimo. Mas tem essa característica de elogios e repreensões, aparecem em quase todas as cartas.
na exata medida do conhecimento que Jesus tem de cada uma delas. Não há exageros que sejam positivos ou negativos. Esse é o outro aspecto da justiça de Jesus quando faz a avaliação da sua igreja, é que não tem exagero, nem para lá e nem para cá, nem para mais e nem para menos. As 7 igrejas ilustram de maneira vívida, e aqui eu quero colocar essa aplicação nessa fase aqui que nós estamos, desse estudo. As 7 igrejas ilustram de maneira vívida todas as possíveis fases da espiritualidade de uma determinada igreja. São 7, e todas 7 são diferentes. E é possível que uma determinada igreja local como essa aqui possa, inclusive, passar por todas essas fases relatadas nessas 7 igrejas. Obviamente, as que tratam de perseguição, só seria possível com uma perseguição daquele tipo. Mas ainda assim, ainda que nós como um todo, ou como instituição, ou como igreja estabelecida, não estamos sofrendo nenhum tipo de perseguição, quase de nenhum tipo que nos proíba de fazer isso ou aquilo, mas muitos de vocês sofrem alguma coisa nos seus ambientes onde vocês estão, seja na escola, no trabalho, algum lugar, de gente que te rejeita porque você é um cristão verdadeiro. Então, na verdade, o meu pensamento é que a espiritualidade de cada uma delas, ou a vida de cada uma delas, continua, apesar de igrejas já passadas, porque eu não sei quem costumava ler, ou costuma ler a revista Ultimato, o jornal Ultimato. Bem, o fundador da Ultimato, o reverendo Elben César, ele fez uma visita à Turquia na região das 7 igrejas. Ele falou, das 7, só 3 continuavam até na altura em que ele fez essa visita, que foi já nos anos 2000. Mas de uma maneira vívida, Jesus trata com essas 7 aqui, por alguma razão, especificamente com essas 7, porque elas também ilustram isso. E é possível que a gente possa olhar para algumas características dessas igrejas positivas e negativas e nos ver nelas, que é isso que realmente importa. Que a gente possa se enxergar aí. E talvez se a gente conseguir olhar para isso aqui, para esses textos e nos enxergar nele, talvez Jesus não precise escrever uma carta para nós, né? Também não sei se ele ia fazer mesmo. Porque as coisas que ele vê e as coisas que ele fala vão se aplicando. Há comunidades espalhadas pelo mundo afora, qualquer lugar, qualquer igreja que leia e estude essas cartas vão achar as suas próprias características nelas. E quando a gente olha para essas cartas e vê as características, não deixa de ser, obviamente, uma revelação do próprio Jesus da nossa própria condição enquanto igreja. Se a gente olha e se acha em falta, ou se a gente olha e percebe os elogios e acha que os elogios se aplicam, não deixa de ser de alguma maneira o fato de que Cristo revelou essas coisas e talvez está usando essas mesmas coisas para trazer para nós, nos nossos dias, essas características.
Enfim, o senhorio de Jesus Cristo sobre a sua igreja também se revela no fato de que ele mesmo preserva as igrejas que lhe são fiéis e faz cessar as que não são fiéis. Uma das igrejas que desapareceu, das 7 igrejas, foi a igreja de Éfeso. Ela não existe mais. Se você olhar o mapa da Turquia atual, ainda tem um lugar lá, Éfeso ainda está lá como cidade. Mas essa igreja que Cristo repreende e fala que perdeu o primeiro amor, essa igreja desapareceu. Veja bem, qualquer igreja local que chega numa condição espiritual tão lamentável, aonde Cristo não é mais ouvido, aonde lhe é negado de alguma forma governar para o seu próprio bem, ele pode, de acordo com a sua avaliação, fazer essa igreja fechar. Não estou falando de fechar templo, porque aqui nem tinha templo, eram casas. Ele pode fazer cessar totalmente a atividade de alguma coisa que deixou, por alguma razão, de ser a sua igreja, a qual ele governa. Algumas, dentro dessas cartas, tem uma que diz assim, olha, a coisa aí está muito ruim, preserva o que está bom ainda. Aí, para algumas, é isso. Muito bem. Apocalipse capítulo 1, e precisamos tratar disso aqui. Versículos 13. Aliás, a partir do versículo 9, diz assim, eu, João, irmão vosso e companheiro... Então, isso aqui ainda não é o texto das 7 igrejas, mas introduz, por isso que eu estou lendo isso aqui. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha de Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então, ele estava preso numa ilha por causa do seu testemunho, e ele foi solto depois. João parece foi o único dos apóstolos que não foi martirizado violentamente. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo, o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas. E aí nomina as igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Aí veja a cena, quem está falando com ele está atrás. Está atrás. Ele não sabe quem é. Está atrás dele. Voz como de trombeta. Eu diria o seguinte, né? Desculpe aqui fazer essa comparação, né? Mas é mais ou menos assim, que você está aqui e tem uma voz muito forte falando com você, você não sabe quem é, e quando você vira para ver, é um King Kong atrás de você, aquele monstro daquele tamanho, né? Aí ele diz no 12, veja só, voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado, aí então ele tem uma visão, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, e aqui essa descrição que ele vê de Jesus, no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, com vestes talares, cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas, tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma espada afiada,
uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando vi, caiu aos seus pés e desmaiou. Eu sempre fico pensando, quando se ora e tudo mais, Jesus, queremos ver a sua glória e tudo mais, se aparecesse desse jeito aqui, não ficava um para contar a história. Os que não desmaiam, correm, e os que não correm, desmaiam e ficam aí. Pode ter certeza disso. Mas essa visão, ela é proposital. Veja só, quando vi, caí aos seus pés como morto, ele desmaiou mesmo. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive, estive morto. Eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. E aí ele diz assim, lembra, sou eu mesmo. Se você ler 1 João, capítulo 1, os primeiros versículos, João fala assim, aquele que nós vimos, que nossas mãos apalparam e tudo mais, com respeito ao verbo da vida. Ele está falando mesmo, depois do Jesus glorificado, mas não desse jeito aqui, que ele está dizendo assim, Jesus era Jesus mesmo, Jesus ressuscitou, Jesus é Deus, e nós vimos com os nossos olhos, nós apalpamos com as nossas mãos, falamos com Ele, nós o ouvimos. Mas quando ele vê essa figura dessa maneira, que se apresenta dessa maneira, ele simplesmente desmaia, ele não sabe o que está acontecendo. E Jesus mesmo toca nele, o levanta, o reanima e diz, eu sou aquele que morreu e aquele que ressuscitou. Mas a razão que Jesus se apresenta dessa maneira a João é porque depois, nas 7 cartas, ele se apresenta com alguma dessas características para cada igreja. Dependendo da igreja e dependendo da situação, ele usa uma dessas características aqui. E aí, então, ele diz, escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Ou seja, objetivamente, Jesus manda escrever para essas igrejas. E veja que dessas 7 igrejas, a única realmente, efetivamente, mencionada no Novo Testamento como fruto do trabalho missionário e apostólico, só a de Éfeso. A de Laodiceia aparece nas cartas de Paulo, Filipenses, Colossenses, falando da igreja de Laodiceia, que essa carta, ou esses ensinamentos deviam chegar lá, que tinha trabalho lá e tudo mais, mas não tem nenhuma carta e nem diz quem foi realmente que começou esses trabalhos, assim como dessas 7 igrejas, somente de Éfeso a gente sabe quem foi que efetivamente fundou essa igreja. Mas essa visão de Jesus que João tem, veja só, irmãos, graças a Deus, pode dizer isso, quando a gente chegar no céu, a gente pode ver Jesus de qualquer maneira que ele se apresentar, que a gente não vai desmaiar. Não tem perigo. Mas se ele aparecer hoje aqui assim, você imagina alguém com uma espada afiada de 2 gumes saindo da boca? É estranho. É estranho. E nem é agradável. Mas isso aí a gente explica depois. E eu vou terminar, porque, como eu disse, a razão dessa que Jesus se apresenta dessa maneira, não é somente o Jesus glorioso, mas é específico
realmente depois para introduzir as cartas às igrejas e ele se apresentar utilizando alguma parte dessa apresentação total que João viu. E aí vale mencionar que nesse aspecto, que nessa apresentação de Jesus, e eu vou usar um termo aqui que nem eu não me lembro de ter escutado, mas lendo essa semana, então me dei conta dele. Na cristologia se fala de cristologia alta e cristologia baixa. Nenhuma das duas é crítica e nenhuma das duas realmente se trata de heresia. Na cristologia baixa, assim chamada de cristologia baixa, diz respeito a aspectos de Jesus relacionados às suas funções que pessoas também exercem, por exemplo, de sacerdote, de pastor e outras tantas que fala que Jesus exerce, mas que pessoas também exercem. Mas a cristologia alta é aquela que somente é aplicada a Cristo como Deus, que é o que acontece nessa apresentação de Jesus. Isso aqui é classificado como cristologia alta, só ele é assim, é exclusivo dele. É um termo, obviamente, teológico, mas como eu falei, se um dia eu tinha ouvido isso antes, eu não me lembro, né? Vocês aguentam mais uns 5 minutos? Prometo que eu não vou até 12:30. Vocês lembram? Um dia desses vocês foram até 12:30. Prometo que eu não vou até lá. Aí eu quero mencionar, e para terminar isso aqui hoje e entrar nas cartas a semana que vem, alguns aspectos gerais de todas elas. Então, todas as cartas são direcionadas aos líderes da igreja, na frase ao anjo da igreja escreve. Por que eu estou dizendo isso? Porque não faz sentido que João tivesse que escrever uma carta e entregar para um ser angelical para que ele entregasse à igreja. Então, para mim é bastante óbvio que João ia escrever uma carta e o anjo é o líder da igreja, ou líderes. E uma vez entregue nas mãos essas cartas, eles iriam ler nessas igrejas. Mas uma vez recebida a carta e lida, é óbvio também que ficava na responsabilidade desses líderes tratar os assuntos e aspectos disciplinares que Jesus estava falando nelas. Então não implicava somente em leitura, mas realmente agir. Todas elas, as cartas, têm uma alta apresentação de Jesus. Geralmente, essa apresentação, algum aspecto dessa apresentação geral aqui, total, que João viu, aplicada à condição da igreja ou da cidade onde a igreja estava estabelecida, porque é uma coisa muito interessante que essas igrejas tinham características da cidade onde elas estavam, se fossem positivas ou negativas. Então Jesus, em todas elas, Jesus se apresenta de alguma maneira que está relacionada com a igreja ou com a cidade. Todos os temas tratados por Cristo nessas cartas são objetivos reais, ou seja, Cristo não trata nada subjetivamente. Ele não trata nada porque ouviu dizer, ele não trata nada com eu acho, e não trata nada como talvez tenha alguma coisa errada aí. Todas têm uma frase inicial introdutória, escreve, estas coisas diz aquele, todas elas, estas coisas diz aquele, e é muito interessante. A construção grega, aqui para estas coisas diz, ela aparece na tradução conhecida como Septuaginta, que é a tradução dos 70 da Bíblia hebraica para o grego, e ela traduz, essa frase traduz na Septuaginta, assim diz o Senhor, usado pelos profetas.
E o que Jesus, quando Jesus fala, essas coisas diz aquele, ele está dizendo exatamente isso. Assim diz o Senhor. Ele, o Senhor da igreja. Ele, o próprio Jeová do Velho Testamento, do Antigo Testamento, dizendo, essas coisas diz. Então, essas coisas diz o Senhor. Então, presta atenção, né? Não é qualquer um que está dizendo qualquer coisa. Essas coisas diz o Senhor. Então, essa frase, estas coisas diz o Senhor, revelam vontade expressa de Jesus às suas igrejas. No Antigo Testamento, os profetas diziam assim, nestas 7 cartas, o próprio Senhor diz, assim diz o Senhor, eu estou dizendo isso. No final de todas as cartas aparece a frase, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Todas elas aparecem. Então isso aqui tem 3 funções. Essa afirmação, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, tem 3 funções. Uma, abrir os ouvidos para as coisas profundas e entendê-las, porque Jesus está revelando coisas. Então presta atenção, escute, abra os ouvidos. 2, ouvir e entender, ouvir e atender, que é a obrigação de quem escuta. Tipo assim, não pode deixar passar, não pode desconsiderar, não pode simplesmente entrar por aqui e sair por aqui. Frases semelhantes a estas são usadas nos evangelhos, também nos evangelhos de Marcos e de Mateus. Quer dizer, ouvir atentamente ao Espírito Santo, ou seja, não desprezar a palavra do próprio Cristo. E em todas as cartas há uma promessa aos vencedores. E os vencedores são aqueles que se mantêm fiéis a Cristo. E aqui já não fala da totalidade das igrejas, fala daqueles que pertencem a essas igrejas e que continuam fiéis e obedientes a Cristo, fazendo a sua vontade. Então veja, eu não posso afirmar, nem positivamente, nem negativamente, eu não posso dizer assim, todo mundo que está aqui é infiel e nem que todo mundo que está aqui é fiel. Eu preciso saber quem sou eu nessa história. Eu preciso saber quem sou eu nessa história. Por isso também não posso apontar dedo. E não devo. Mas aos vencedores, então, aos vencedores são aqueles em cada uma dessas igrejas que permanecem fiéis e obedientes a Cristo. Não é que vence, não são os que não morrem, não são os que não tem nenhuma característica aqui ufanista, né? Os vencedores são os que permanecem fiéis a Cristo, independentemente das circunstâncias em que eles se encontram ou do ambiente em que eles estão. Isso foi aqui a introdução. Um pouco longa, né? Semana que vem eu vou trazer algum mapa, vou trazer um quadro, trazer alguma coisa que ilustre e a gente vai entrar efetivamente em cada uma delas e dar uma passada. Ok? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado que o Senhor tem essa ação, preocupação sobre nós, sobre nossas vidas. O Senhor tem a Tua própria vontade para esta igreja e para nós individualmente. O Senhor sabe com detalhes como nós somos nessa igreja. Mas agradecemos que lendo essas cartas nós podemos perceber que o Senhor também é um Senhor não somente absoluto, mas é amoroso. O Senhor quer o nosso bem. O Senhor quer que nós cheguemos no final das nossas vidas como vencedores, fiéis ao Senhor, obedientes ao Senhor, nunca abrindo mão disso nas nossas vidas. O Senhor quer, através desses ensinamentos,
nos abençoar, no sentido de que o Senhor nos conhece e tem o melhor para nós. E que quando o Senhor nos corrige para o nosso bem. E o Senhor pode nos corrigir individualmente e coletivamente também. Mas nós colocamos isso diante do Senhor. E nos colocamos diante do Senhor e que nós possamos aprender sobre essas coisas, relembrar sobre essas coisas. Nós agradecemos ao Senhor e que o Senhor mesmo se revele a nós através da Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então as pessoas que vão orar vão estar aqui à frente. Aqueles que necessitam de oração podem se aproximar. Boa semana a todos.